Sejam muito bem-vindos, é, telespectadores, né, e ouvintes do canal Mesa de Debates. Né? Meu nome é Guilherme e eu estou aqui com o César, né, para a gente conversar um pouco, né, ainda sobre a questão de cultura, mas também envolvendo algum aspecto também político, né, dessa questão, né? Então, antes da gente começar, César, por favor, se apresente. Oi, bom dia a todos. Eu sou César Popper, com E no final. Eu sou músico, compositor, radialista e produtor cultural. Atualmente eu tenho me dedicado muito à produção cultural aqui no Vale do Paraíba, produzindo parceiros aqui na área de música, teatro, dança, é, caricatura, artes plásticas, né, em geral. A gente tem se dedicado bastante a isso. Eu tenho até deixado um pouco a minha carreira de músico em segundo plano, mas pretendo até o final do ano lançar um novo trabalho, um novo álbum, com pelo menos umas 10 canções que eu já tenho preparadas aí para fazer um disco novo, né? A gente fala disco, mas a gente nem faz mais CD, né? A gente já coloca tudo na internet, né? Spotify, Deezer, YouTube, né? Mas eu acho que até o final do ano vai ter um trabalho novo meu aí, de compositor, cantor e músico, em parceria aí com vários artistas aí do Vale do Paraíba também. Sim. É isso aí. César, eu vou começar o nosso papo, né, colocando um fato, né, que me deixou um pouco incomodado, né? Antes da pandemia, a gente teve várias mobilizações de Sim. músicos daqui de São José dos Campos, né, pelo direito dos músicos tocarem aqui na cidade e tudo mais. Só que o que eu vi? Eu vi que, né, essas manifestações, né, foram, né, digamos assim, certamente um pouco apraçadas por gente que ao meu ver está contra a cultura, né? Eu vou, se permite citar o nome, Letícia Guiar, né? E a pergunta que eu faço é como que a gente, primeiramente, como que a gente lida com essa questão? Porque é uma demanda justa dos músicos, né? Pelo menos assim que eu vejo, né? Só que, né, ser abraçada por gente como a Letícia Aguiar é meio complicado, né? Como lidar com essa questão, César? Então, olha, eu sempre participei da vida política da cidade. Fui candidato a vereador, inclusive, 2 vezes. A primeira vez em 88, acho, 80, final dos 80, pelo Partido Verde, que é um partido que eu ajudei a formalizar aqui em São José dos Campos. Eu era do PT na época, né? Fui filiado no PT desde 81, 82, logo que se formou o PT. Aí, na época, a gente saiu que éramos um grupo assim de artistas e tal, agentes culturais, né? Saímos do PT, eu principalmente, e me filiei ao PV, ao Partido Verde, ajudei a formalizar, fazer toda a burocracia, registrar e tal. E a nossa ideia era lançar um candidato próprio na época para concorrer com o Joaquim Bevilacqua, que acabou ganhando a prefeitura, mas não conseguimos, porque teve uma manipulação ali no partido, já de saída, né? E a gente teve que se aliar com o Bevilacqua. E depois não tivemos nenhuma resposta do Bevilacqua, né, em relação à questão ambiental ou cultural e tal. Aí eu voltei a me filiar ao PT, onde eu estou até hoje. Né? Eu sempre participei dos movimentos socioculturais da cidade e políticos. Né? E a questão, por exemplo, da música, que especialmente me toca, né, não só eu participo, trabalho com a cultura em geral e a arte, né? Mas a música, por ser músico, sempre a gente tem uma afinidade maior, né? O que eu percebi sempre é que os músicos, em particular, são muito difíceis de se organizar. Eu não sei por quê. Na verdade, não tenho assim uma explicação. Tem algumas teorias, mas, por exemplo, o pessoal do teatro é muito mais organizado. Então, a minha teoria é que o pessoal do teatro tem que ler muito.
por exemplo, né? Eles têm que ler muitos textos, muito Shakespeare, muitos textos, né? Porque o teatro é basicamente fundamentado em textos, né? E o pessoal da música não, uma coisa mais relaxada, né? É tocar um instrumento, estudar uma partitura e tal, mas textos mesmo não tem. Então, eu acho que falta essa formação, digamos assim, literária para os músicos. Mas não é só isso. Então, eu sempre senti uma dificuldade assim, em organizar o movimento musical, os artistas na área da música. Mas sempre participei e sempre quis. Agora, ultimamente, eu tenho percebido uma organização maior. Tanto que surgiu aqui no Vale do Paraíba a Ampvale, não sei se você já ouviu falar. Se vocês já ouviram falar, né? É a Associação de Músicos Profissionais do Vale do Paraíba. E supostamente é uma associação, não é um sindicato, mas é uma associação que tem a finalidade de lutar pelos direitos dos músicos, né? E parece que está atuando bem, ainda não é formalizada com o CNPJ, essas coisas, estatuto, mas já está trabalhando bastante. Tal. A gente tem visto aí alguns resultados. Eu estou me aproximando pouco a pouco e tal, com o intuito de colaborar, né? De fortalecer esse movimento. Agora, claro, todo movimento ele tem esse risco de ser cooptado, né? E atualmente, como a gente vê aí, a Letícia Aguiar, ela faz parte de um movimento conservador, né? Ela, poderíamos dizer que ela era da bancada BBB, né? Da Bíblia, Bala e do Boi, né? Então esse é o risco, mas eu acho que, assim, em particular, não, ninguém conseguiu cooptar esse movimento. A gente espera que não consiga, né? Que seja um movimento mais democrático, aberto a todas as linhas políticas, ideológicas e tal, né? Que é sempre melhor, ser mais democrático, né? Sim. São José, uma coisa que me chamou a atenção, o César, né? São José nunca foi uma cidade que, né, prezou pela música e prezou pela cultura, né? Inclusive para quem, né, antes dessa tragédia, né, acontecer, quem gostava de sair Uhum. muito, né, muitas das vezes tinha que ir para São Paulo, né? Eu até mesmo já fiz isso, né? Eu queria que você falasse assim, ao seu ver, por que que São José não é uma cidade, né, digamos assim, né, que investe pouco nessa área, né? Então, é uma coisa incompreensível, né? Porque São José é a capital do Vale, né? É a cidade mais rica do Vale do Paraíba, uma das mais ricas do Brasil, né? São José dos Campos, a gente sabe disso. É uma cidade que tem um PIB muito alto, né? E poderia investir muito mais na cultura. Eu não entendo realmente por que, que a gente não tem, por exemplo, em São José dos Campos, um teatro ao nível do teatro da Sala Ariano Suassuna, por exemplo, de Jacareí, que foi construído lá na administração do Marco Aurélio, né? E depois do Hamilton. São dois prefeitos do PT, né, que seguiram uma linha lá e investiram muito na cultura e na educação, né, com os Educa Mais, por exemplo. Então, olha, eu sou sincero com você, eu tenho inveja quando eu vou em Jacareí e vou lá na sala Ariano Suassuna, que é uma sala de primeiro mundo, né? Com bancos de veludo, uma acústica maravilhosa, um palco lindo. Já atuei lá, já gravei algumas coisas lá e tal, né? Então não eu fui espectador na maioria das vezes, mas já utilizei para alguns trabalhos meus também. E então é uma pena que São José tenha tido, por exemplo, a oportunidade de fazer um teatro, que a gente sabe que aconteceu aquele problema do teatro invertido, né? Que inverteram a planta do teatro em vez da saída ficar para a entrada ficar para frente, ficou para trás, um imbróglio que durou muitos anos, perdemos muitos milhões e depois simplesmente agora o prefeito atual, o Felício, né? Ele mandou aterrar, né? Jogar uma terra em cima da estrutura que estava lá da base e desistiu da ideia, simplesmente desistiu da ideia de fazer um teatro ali. Eu acho que ali é o ideal. O nosso teatro deveria ser ali mesmo, na frente do Parque da Cidade, do lado do CEF, o Centro de Educação dos Professores, de Formação dos Professores, né? É um espaço maravilhoso, com estacionamento ali atrás. Eu acho que ele deveria seguir esse projeto. E
construir o nosso teatro municipal ali, não ficar dependente daquela sala lá no shopping centro, que é difícil, lá o acesso, né? É lá no terceiro, quarto andar, é uma coisa complicada, né? Agora, tem outras problemáticas. Por exemplo, agora nós temos aberto aí o edital da LIF, que é a Lei de Incentivo Fiscal, que é uma ideia ótima, né? Porque se você tiver um projeto teu aprovado na LIF, você vai no empresário e diz, olha, quanto você paga de imposto por ano? ISS e IPTU, parece. ICMS, agora eu não lembro bem. O cara vai falar, olha, eu pago 300 mil. Ele pode dedicar uma grande parte disso, não 100%, mas ele pode dedicar, vamos dizer, 200 mil para o teu projeto de cultura. Quer dizer, ele não vai gastar nada do bolso dele. Ele vai só investir na cultura, vai dedicar parte do imposto para projetos culturais. Só que tem uma problemática que a Fundação Cultural exige 20% o cultura ele tem que tirar do bolso 20%. Então, se ele der 100 mil reais, por exemplo, ele tem que colocar 20 mil do bolso dele. Isso é uma trava. E a gente não entende por que a Fundação exige isso, já que não necessita, né? A verba já é alta e tal. Então, tem todas essas coisas que a gente precisava resolver. A Fundação Cultural, por exemplo. A Fundação Cultural ela precisa de concurso, ela precisa contratar funcionários. Atualmente, ela trabalha com terceirizados, com gente muito jovem, que é bom, mas sem experiência, né? Então, precisaria contratar muita gente e fazer um plano de carreira para esse pessoal cumprir as suas obrigações, seus trabalhos ali, mas pensando no futuro, num plano de carreira, né? Então, a Fundação Cultural também teria que sofrer ali um processo de modernização das públicas, pessoas, e não só a terceirização, né? O estatuto dela tem problemas, precisa ser mudado, precisa ser através de lei na Câmara Municipal, né? É uma pena, por exemplo, é importante a gente citar que o Felício ele acabou com a nossa orquestra municipal, né? Foi o primeiro ato dele como prefeito no primeiro mandato. Acabar sumariamente com a nossa orquestra. Isso é uma tristeza, né? Não deveria ter feito isso. Então, a gente poderia lutar por isso também, para São José ter, de novo, uma orquestra que trabalhe de uma forma diferente que a outra que já teve. Mas com formação, né, que é uma coisa que falhou na outra proposta da outra orquestra, né? Formação de jovens para que futuramente toquem nessa orquestra, oficinas e mais democratização, levando essa orquestra mais para periferia, né? Dar oportunidade aí para a periferia de conhecer a música clássica, erudita, uma coisa que já tinha assuntos na área da cultura que eu acho que dá para melhorar bastante, viu? Sem, olha, vamos dizer assim, sem tanto investimento econômico, porque infraestrutura, legal, claro que tem. Mas o orçamento da cultura de São José, ele não é tão ruim. Ele precisa melhorar um pouco, mas não é assim aquela coisa de estratosférica, né? Alguns poucos milhões já resolveriam e a cidade não sofreria nada com isso. César, outra coisa que me chama ainda na questão municipal, né, é que parece que muitos dos vereadores aqui da cidade, digamos assim, tem um certo preconceito, né, com a vida noturna. Óbvio, né, que isso antes da pandemia, né, agora com a pandemia não dá, infelizmente, né, tem toda a questão da aglomeração e tudo mais, mas o que a gente percebe é que muitos desses vereadores têm um certo preconceito, né, com a vida noturna e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco em Então, relação a rapaz, isso. olha, eu não sei se a palavra... Então, olha, a palavra preconceito pode ser usada assim, pode ser usada assim. Mas eu acho que a gente pode fazer uma análise mais até simples. É o seguinte, a maioria dos vereadores de São José,
sempre. Não é agora, nesse mandato, não. Esse mandato talvez seja o mais conservador que a gente já teve na história de São José. Mas São José sempre foi uma cidade conservadora. Nós temos que admitir isso, né? A cidade foi dominada pelos militares, né? Pela questão do CTA, Embraer, INPE, toda essa coisa de forças armadas, né? Teve os prefeitos biônicos aqui. Então, São José sempre teve uma característica conservadora. Mas aí tem uma questão que é assim, a vida noturna de São José, ela poderia ser muito melhor. Vamos dizer que ela não é tão ruim, mas ela poderia ser muito melhor. De que maneira? Organizando a vida noturna, o ócio, vamos dizer assim. Tem muita gente que tem medo dessa palavra, do ócio, né? E o ócio é vida, né? Porque senão a gente vai resumir a vida das pessoas em trabalhar, ver televisão e ir para a igreja, né? Que é uma coisa que eu acho que predomina no pensamento político conservador da cidade, né? Dá a impressão que é assim, que os vereadores da cidade e alguns prefeitos, né, pensam assim, né? A pessoa, ela tem que trabalhar, chegar em casa, descansar com a família, né? Vendo televisão, principalmente os grandes canais, né? Globo, Band, Record e SBT, né? Comer uma comida ali enlatada, comida, como é que fala? Ultra industrializada, que é assim, né? Normalmente é assim. Dormir as suas horinhas ali, no outro dia trabalhar de novo e no final de semana ir para a igreja. Ir para a igreja lá, né? Rezar, deixar o dízimo, claro, não pode ir para a igreja ou para o templo, né? E não deixar o dízimo, porque é o que mais interessa. Convenhamos que a religião, já há um bom tempo, se transformou num grande negócio, né? Por isso que tem até a brincadeira, né? Templo é negócio, né? Então, e eu acho que a situação de São José, ela é dominada desde sempre, eu acho, por essa visão mais conservadora. Então, quando você fala de música nos bares, de bebida, de drinks, de alegria, de criatividade, de confraternização, de humanização, porque as pessoas vão para o bar, elas não vão lá para sofrerem, né? Elas vão lá para se divertir, para se abraçar, se beijar, para dançar, ouvir música de todo tipo, né? Porque a gente tem na cidade, teve pelo menos até há bem pouco tempo, bares com música, com MPB, que é a maioria, né? MPB, mas tinham bares de rock, bares de reggae, bar de música caipira, sertaneja, né? O centro aqui, cultural Zé Mira, por exemplo, todo final de semana tinha, né? Até agora, bem pouco tempo, eventos de música caipira, raiz. Eu, por exemplo, sou um fã e sempre prestigiei. Sempre fui ali no Zé Mira, mas eu gosto de rock também. Então vou lá, às vezes, no Capital da Vila, que tinha uma banda de rock de amigos tocando lá, Black Tie e tal, ia ver. Né? O Lancaster tocando um blues em algum lugar, o Ocus Pocus, né? Um lugar tradicional de rock da cidade. Nós temos algumas coisas muito boas, muito importantes em São José, que precisavam ser mais incentivadas pelo poder público. Incentivadas assim, precisaríamos de mais parcerias, a famosa PPP, né? Parceria público-privada, incentivar esses locais a ter mais atividades. Mas o problema, quando se trata de política, nós vivemos numa cidade conservadora, e isso é difícil você quebrar essa barreira, né? Então, é uma luta que nós temos que ter, todos os artistas, agentes culturais, políticos de centro-esquerda, né, associações culturais, pontos de cultura, nós, né, agentes culturais aqui. Então, é uma luta que não vai acabar nunca, né? Mas eu acho que São José merece ter uma vida cultural e artística muito maior, né? Mais galerias de arte. A gente não tem um espaço de fotografia na cidade. A gente não tem um festival de audiovisual. Tem muita, mas muita coisa mesmo para acontecer ainda, né? Sim, inclusive um abraço para os meus amigos Cris e Toninho, né, da Opus Pocos, né? E lembrando Isso, opa, sempre, né, para poder ajudar, né, a casa que está passando por um momento difícil, né? Tá com a questão é, da vaquinha e tudo mais, né? Que estão fazendo para poder ter a casa em pé, né? Importante casa de São José dos Campos. O César, agora vamos
da esfera municipal e vamos ir para a esfera federal, né? Primeiramente, eu queria que você, aquela pergunta, né, bem genérica, né? Como que você vê essa relação do governo federal, governo Bolsonaro, né, com a cultura? Ai, ai, ai. A gente ri para não chorar, né? Porque a palavra que eu definiria a relação do Jair com a cultura é horrível, horrível, é nojenta. É, 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 eu acho que é como tudo que envolve o Jair e a família dele, né? É ódio, é ódio. Esses caras, eles não têm nada no coração nem na cabeça, além do ódio. Ódio a tudo que não seja afim da ideologia deles, a ideologia e a cultura deles. Eu nem sei se esses caras têm cultura. Eu nem eu assim imagino que não, que o Jair ele nunca leu um livro na vida, ele nunca deve ter lido um livro. Será que ele foi no teatro alguma vez? Qual é o tipo de música que ele gosta? Ele já foi em algum show de música? E quando eu falo ele, eu falo a família, né? Também ele e os rebentos, né? Os filhos. Porque você vê que eles têm um discurso, mas tão limitado, que isso reflete a falta de cultura, né? Porque quando você conversa com alguém, por exemplo, um político conservador, mas um cara que tem uma cultura. Vou dar só um exemplo, Fernando Henrique, que eu não gosto dele. Eu acho que ele fez um governo muito ruim para o Brasil. Mas ele é um cara inteligente, é um cara culto. Ele, você tem como debater com ele, conversar com ele, né? Até o Alckmin é um político de direita, tudo bem, mas é um cara culto, ele tem cultura, ele tem um, um conhecimento de outras coisas que não são da sua afinidade, vamos dizer assim, né? Esse pessoal que está aí agora, o secretário Frias, né? O Brasil entrou numa Frias com esse cara, porque o que eles estão fazendo agora é tudo o que eles criticavam que o PT tinha feito com Lula e com a Dilma, né? De se apoderar das políticas, dos ministérios e aparelhar, né? É o contrário. Eu acho que essas administrações do PT, do Lula e da Dilma, o que eles fizeram foi democratizar, descentralizar. Por exemplo, a criação dos pontos de cultura. É uma coisa maravilhosa que o Gilberto Gil fez com Célio Turino, o Juca, né? O que foi ministro depois, me falhou agora o sobrenome dele, o Juca. Todo esse pessoal da cultura, eles criaram os pontos de cultura, a Lei Griot, os prêmios dos mestres, sabe? Coisas muito importantes para a cultura brasileira. Esse pessoal que está aí agora é totalmente o contrário. Eles querem destruir tudo que não seja ligado ao mundo conservador e religioso neopentecostal, né? A gente tem que dizer isso, né? Porque às vezes eu até tenho discussão com pessoas e falo, pô, mas a Igreja Católica também apoiou o Bolsonaro e tal. A Igreja Católica, aquela Igreja Católica mais conservadora, que a gente já sabe, Canção Nova, não sei o quê, esses padres midiáticos que estão na religião por dinheiro, né? Por aparecer na televisão. Padre que faz, como é que fala, facial, lá, harmonização facial. Um padre fazer uma harmonização facial é para falar com Deus? Será que Deus vai reconhecer essa harmonização facial nele? Então, essas distorções da religião, né? E principalmente o mundo neopentecostal, né? Que foi dominado por charlatões, né? Tipo, todos esses donos de rede de TV, eu não gosto nem de falar o nome desses caras. Então, o Brasil agora está numa situação bem crítica. A questão da cultura, eu acho que é uma das que mais sofre, mas não só, né? Questão indígena, ambiental, a moradia. Olha, não tem como, né? Não tem como. O que a gente vai falar agora? Dizer que o que eles estão fazendo de bom para o Brasil? Acho que nada. Não tem nada que eles estejam fazendo. Estão destruindo toda
capacidade industrial do Brasil, de criar empregos e tal, né? Então, é muito complicado. Esse governo, assim, eu acho que o brasileiro, ele deu um tiro de canhão no pé quando elegeu esses caras, porque tinha uma maravilhosa oportunidade de eleger uma pessoa culta, professor de universidade, envolvido com os movimentos sociais e tudo, e optaram, né, pela manipulação, que a gente tem que dizer também, da mídia, que fez com que as pessoas odiassem a esquerda, odiassem as propostas mais liberais, né? Essa coisa do kit gay, onde já se viu o povo acreditar nisso, sabe? Então, eu acho que o Brasil, assim, sofreu muito nesses últimos anos, quando elegeu o Jair, mas eu acho que vai servir para a gente, a partir de agora, bater o pé no fundo do poço, que nós estamos chegando lá, né? Quase 500 mil mortes, né? Não poderia ser assim, não deveria, né? Mas nós vamos sair cabeça erguida e vamos lutar e vamos ter um país muito melhor no futuro. Eu não sou otimista, eu sou realista. E eu vejo, conversando com as pessoas, muita gente que está, né, arrependida de ter feito o que fez, né? Sim, e o César, né, como você muito bem disse, né, tempos difíceis, né, eu concordo bastante com você, né, não deveria ser assim, né, quase 500 É. mil mortos, né. Uhum. O que eu queria perguntar para você, né, o que que a a música, o que que a cultura, qual que é o papel que a cultura, a música deveria desempenhar nesse momento aí tão difícil que nós estamos vivendo? Então, essa pergunta é bacana, porque vem de encontro assim, ao que eu penso da arte e da cultura. Eu acho que a arte e a cultura não deve ser mero entretenimento, que é o que querem esses caras que estão no poder aí hoje, né? Para eles, um show de um famoso, um evento assim, o cinema de Hollywood, já é cultura, né? Eu penso totalmente o contrário. Como eu falei antes, né, da questão dos pontos de cultura, por exemplo, eu acho que a cultura é uma palavra até, para mim, é importantíssima. Eu sou muito radical em relação a isso. Eu acho que a cultura é a coisa mais importante da civilização. A cultura é a parte mais importante da civilização. Nenhum país, nenhuma nação, né? Nenhuma cultura, vamos dizer assim, sobrevive se não fortalecer as suas raízes para poder ir para o futuro. Obviamente, quando a gente fala raiz, é a raiz cultural, né? Eu vejo a cultura, por exemplo, a primeira coisa da cultura, para mim, é a língua. É a primeira coisa da cultura. É a língua que a gente fala, né? A segunda coisa da cultura, o que a gente come, é a culinária do país, né? E a terceira coisa para mim da cultura, mais importante, é a arte, né? Então é a música, o teatro, a dança, a poesia, a literatura, né? Então você começa falando, comendo e tendo cultura, vendo arte, né? Aí depois vem o trabalho, infraestrutura, meio ambiente, tudo. Mas sem cultura, eu acho impossível a gente ter um país bacana. Vamos dizer assim, a palavra poderia ser assim, né? País bacana, não é um país desenvolvido, legal. O Brasil é desenvolvido em muitas coisas, né? O Brasil é um dos países que mais se conecta com a internet, por exemplo. Nós temos uma vanguarda aí da criação de vacinas, de vacinação no mundo. A arte brasileira, a música brasileira é respeitadíssima, né? Lá fora, principalmente lá fora, né? É uma pena que o próprio brasileiro não conheça tanto a sua arte, a sua cultura, né? Mas eu acho muito importante a questão da cultura na sociedade. Então, a cultura ela começa ali com a educação, né? Tem aquela coisa, né? Quem educa é a família, né? Quem forma é a escola, né? Então, uma criança, ela não vai ser educada na escola, ela vai ser formada, né? Como um cidadão, vai ser um profissional, né? Que vai estudar na escola, depois vai para o colégio, para a universidade, então ela vai ter uma formação, né?
Mas a educação, basicamente, vem de casa, né? Vem de pai, de mãe, de irmãos, de tios, de avós, né? E a gente que tem uma sociedade que vive muito junta, né? Pai, mãe, avô, avó, pelas condições até socioculturais e econômicas, né? Que nós temos, é muito importante isso, a educação, né? Então, acho que a cultura, ela, além de ser esse fator que fortalece a sociedade para não cair nessas roubadas, né, que o Brasil caiu agora elegendo esse pessoal. Porque quando eu falo pessoal, né, assim, não é só o Jair, né? Nós elegemos um Dória também aqui em São Paulo. É um governador pífio, né? Ele não sabe o que fazer. Ele gosta mesmo é de dinheiro. E o que será que ele está fazendo pelo Estado? O Estado de São Paulo vai 3 anos já que não sai do mesmo, né? A indústria não cresce, independente da pandemia, hein? Porque tem muitos países aí, muitos estados, né? Nós temos exemplo lá no Maranhão, por exemplo, com o Flávio Dino, que transformou o Estado, está transformando, né? Está no segundo mandato e está fazendo uma coisa maravilhosa. E ele é um comunista, né? Do Partido Comunista Brasileiro. O povo tem esse medo do comunismo, né? Não existe, não existe esse problema. O comunismo não existe, né? Assim, em Cuba, talvez, né? Mas lá é um socialismo, né? Não é nem tanto comunismo, eu não sei, talvez esteja errado. Mas então eu acho que falta no Brasil, primeiramente, muita cultura. E cultura não é o espetáculo do sertanejo, o show do sertanejo e o filme americano. A cultura nossa primeiro vem lá do jongo, né? Do jongo do Moçambique, da capoeira, do samba, né? Do afoxé, do ijexá, do samba de roda. E por aí vai até chegar na música eletrônica. Nós temos hoje o Alok, que é um DJ brasileiro famosíssimo no mundo. Isso é ótimo, né? Mas não podemos resumir a cultura em grandes espetáculos. Então, esse fortalecimento assim da política pública de cultura nos bairros, dando oportunidade para os jovens, para as crianças, para os jovens, para a população em geral, né? De ter contato com a arte, com a cultura, com a sua própria cultura, com a capoeira, né? Eu acho que a capoeira, por exemplo, ela deveria, por lei, ser ensinada em todas as escolas. Assim como as crianças aprendem português, matemática, geografia, história, deveriam aprender capoeira também, entendeu? Porque é uma atividade física maravilhosa que une a atividade física com a cultura, com a música, né? Então, eu sou muito a favor dessa coisa da capoeira ser ensinada nas escolas, por exemplo. Então, a política pública de cultura, ela deve ser muito mais forte do que é. Eu acho que essa é uma proposta aí para ser debatida. Não, sim, isso é uma coisa bastante interessante, agora indo para a questão das escolas, né? Como que você enxerga, né, a relação das escolas com a cultura, né? Porque, assim, pelo que eu lembro, né, eu também já fui aluno, já fui estudante de escola, é uma Uhum. relação, né, que é quase nula, né, quase É, pífia, né? Como que e eu é. também já fui professor também, né, e da rede pública e também sei que também que não dá a atenção que deveria se dar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha só, você falando, eu me lembrei de um amigo que ele é professor da rede pública municipal. E ele dava, dava aula de música nas escolas municipais. Pelo que eu sei, isso aí foi cortado. E não é questão da pandemia. É uma questão, eu acho que ideológica mesmo. Foram cortadas as aulas de música. E para você ver, olha, um trabalho que ele desenvolvia nas escolas e que eu acho fundamental e maravilhoso. A formação de corais, entendeu? Formação de coros nas escolas. Olha que ideia bacana, né? Você formar um coral na escola, ou formar corais, porque às vezes tem o coral infantil, tem o coral jovem e o coral adulto, né? Até pela questão das vozes, né? E às vezes pode misturar, mas você tem aí
dentro de uma escola, 3 oportunidades de criar um coral infantil, um jovem e um adulto, vamos dizer assim. É uma oportunidade de convívio das pessoas, né? Desde as crianças, dos jovens até os adultos, de conviver com a música, porque você vai estar fazendo uma atividade junta, de cantar junto. Isso é uma coisa que vem lá da tribo, lá da África. É uma coisa cultural, ancestral, de cantar, de fazer atividades. Os índios fazem muito isso, né? De cantar, de dançar em grupo, né? Então, essa proposta de você ter dentro das escolas professores de música, que seja para ensinar a música, né? Você pode ensinar as crianças, os jovens, os adultos, a arte da música. Estamos falando só de música, hein? Porque dentro das escolas eu acho que falta muito teatro, muita dança, muita literatura, já que a escola trabalha com livros, né, e letras, né? A gente poderia ampliar isso aí para a literatura, né, para o teatro, para a criação de poesia, de cordéis, né? Olha só, tem tanta coisa que a gente pode melhorar, né? Com ideias simples, hein? Mas assim, a questão desse meu amigo, que me deixou muito triste. A administração municipal aqui de São José cortou essa possibilidade de ser trabalhados os coros, os corais dentro das escolas. Então ele teve que parar esse trabalho, que é muito triste, porque, como eu estava dizendo antes, né, é uma oportunidade dos cidadãos, ou dos cidadãozinhos, né, das crianças, fazerem uma atividade comunitária, junto com outras pessoas, artística e cultural, né? Ampliando o seu horizonte como pessoa, né? Porque estão aprendendo a cantar junto, a cantar em vozes diferentes, um faz a primeira, o outro faz a terceira, o outro a quinta, né? Então eles aprendem essa coisa de como se colocar, né, dentro de um grupo para harmonizar, né? Você entende que tudo isso é uma coisa tão profunda, eu entendo assim, tão profunda que ela serve para uma educação cidadã, né? Eu acho que uma criança que participa de um coro numa escola, ela está se fortalecendo para ela participar da sociedade com mais harmonia, que é uma palavra que vem da música também, né? A música é formada por 3 coisas, né? Harmonia, melodia e ritmo, né? Então as crianças aprendem isso. E tem um pensamento muito bonito que é assim, na música, né? Vamos falar do violão, por exemplo. Você não pode esticar muito a corda que você arrebenta, né? Você não pode deixar muito frouxa que ela não vai soar, né? Tem gente que fala suar, né? Suar a gente sua quando corre, né? Vai soar, né? Então, eu acho que a sociedade também tem que ser assim. A gente não pode esticar muito para um lado ou para o outro, vai arrebentar. É o que esses caras estão fazendo hoje no Brasil. Eles estão arrebentando a sociedade brasileira. E não pode deixar muito frouxo também, que é o caso do Dória, por exemplo. O estado de São Paulo está frouxo. É um estado que não acontece nada, né? Então está frouxo, não está soando, né? Não tem uma melodia, não tem uma harmonia, não tem ritmo. É um estado sem ritmo, né? É uma pena a gente fazer essas comparações, mas é assim, né? Um estica muito, arrebenta. O outro deixa frouxo, não acontece nada também. Então acho que o caminho do meio, né? Como diz o pensamento budista, né? Que eu gosto muito e sigo, leio muito sobre o budismo, pratico muitas vezes, né, o pensamento budismo, a filosofia budista, é o caminho do meio, é o certo. Mas não esse centrão, né, que existe aí no Brasil hoje, que supostamente seria o caminho do meio, mas não é. Esse aí é o centrão que está mais querendo trator superfaturado, né? Então, eu acho que a questão da cultura ela é muito importante dentro das escolas para fortalecer a cidadania. E a partir daí é tudo melhor, né? É assim que eu penso. E agora voltando um pouco, né, da questão da vida noturna, né? Muitas das pessoas, e vou falar para você que eu também, né, tá sentindo falta da vida noturna, né? A gente entende, né, É, a importância de se proteger, né, a importância do isolamento, né, do distanciamento social, mas a gente sabe é, como que era bom o período de sair, encontrar os amigos, né, e tudo mais. E é. você acha que depois, né, da pandemia, né, depois
da Covid ter sacudido a galera, né? Você acha que vai ter vai ter um pouco mais de valor, né? Essa vida noturna, né? Essa questão cultural? Como que você enxerga? Então, eu gostaria, viu? Eu gostaria de acreditar. Mas olha, você estava falando e eu estava lembrando de uma coisa que eu queria ter falado antes e eu esqueci, que eu vou falar agora. Por exemplo, essa questão da vida noturna, ela, como toda atividade, digamos, econômica, porque é uma atividade que é econômica, né? Os bares vendem comida, bebida, os músicos ganham seus cachês, né? Os Uber trabalham bastante, porque as pessoas estão cada vez mais conscientes, vão para o bar, comem, bebem o que quiser e vão para casa de Uber, né? Não precisa correr riscos, não podem, né? Correr risco dirigindo, né? Então, é uma atividade econômica muito forte, muito importante, que eu acho que deveria ser pensado com mais carinho, né? E atenção pelos nossos vereadores, vamos dizer assim, pela nossa administração, né? Pela prefeitura e câmara. Eu acho que falta em São José, principalmente, eu acho que é carinho mesmo, a palavra é carinho. Porque eu ia falar coragem, mas não é coragem, é carinho. Olhar com carinho essa atividade tão importante da cidade, que é o ócio, né? É o bar, com música ao vivo, a comida, a bebida, os restaurantes. Só que tem que organizar, porque se você deixar ao léu, como está hoje em dia, a sociedade entra em conflito, porque tem vários interesses. Claro que o cara que trabalha na fábrica e tem que acordar 5, 6 horas da manhã, ele não vai querer um barzinho do lado da casa dele todos os dias com música ao vivo até as 3 da manhã. E eu acho justo, né? Eu acho justo que esse cara defenda o interesse dele, né? O interesse do descanso, né? Mas eu defendo também o interesse de quem tem um bar, do garçom, do músico, do cara do Uber, do iFood, que também entrega a comida daquele próprio bar, né? Então, eu acho que falta carinho. Sentar todos os vereadores e dizer, olha, vamos elaborar uma lei que organize a vida noturna de São José. Então, por exemplo, olha, ideia simples. Todos os estabelecimentos que querem ter música ao vivo têm que criar um espaço nesse local apropriado, né? Não pode um músico estar no meio das mesas ali, de qualquer jeito. Tem muitos bares que é assim. Se encontra os músicos ali no meio da mesa, quase, junto ali com o público, né, com os consumidores. Acho que não pode ser assim. Tem que ser criado um espaço, um palco. Não é uma coisinha assim de madeira, porque nossa, caiu uma semente aqui. Eu estou debaixo de uma árvore, caiu uma semente aqui. Ela dando um toque aqui, eu estou falando muito, acho. Então, acho que precisa organizar, fazer uma lei dizendo todo estabelecimento que tenha música ao vivo tem que ter um espaço apropriado para a música, com palco de madeira, porque faz o isolamento, um carpete, uma proteção por trás, dos lados, se é possível, com elementos que absorvam o ruído, vamos dizer assim, né? Não é ruído, é música, né? Mas que absorvam o ruído, que até absorve um pouco da conversa das pessoas também, né? O prato ali e tal. Isso incomoda muito também, né? O barulho do prato batendo, o copo ali, talheres, né? E, olha, tem que ter esse espaço. Todo estabelecimento tem que ter um decibelímetro. É um aparelhinho desse tamanho, assim. Que a pessoa vai do outro lado da rua e ela mede o ruído que está lá no local. Se passar de tantos decibéis, tem que ir lá e pedir para o músico abaixar um pouco. Entendeu? Se está dentro do limite, legal. E até combinar com os clientes, olha, pessoal, não falem tão alto, tal, tem como combinar, sabe? Tudo, né? Conversando, a gente se entende, né? Então, organizar, por exemplo, todo estabelecimento tem que ter esse espaço para música ao vivo, um equipamento, para os músicos não ter que levar o equipamento, isso seria o ideal, né? Mas, de repente, não, vão ter só o local e cada músico leva o seu, beleza. Tudo isso pode ser conversado e escrito. De segunda a quinta, o estabelecimento pode ter música ao vivo, digamos, até às 11 da noite. A partir das 11 da noite, tem que acabar a música ao vivo
e pode ter música ambiente, só que um pouco mais baixa, só para ambientar, não ficar aquele silêncio, né? Digamos assim, põe uma musiquinha ali bacana que fica ambientando até a 1 da manhã, vamos dizer assim, aquela música baixinha e tal, e o estabelecimento tem que fechar, não sei, às 2. Eu estou só jogando ideias aqui, né? Que a gente já até andou escrevendo, isso aí não foi para frente, mas isso de segunda a quinta. Sexta e sábado pode ter música até a meia-noite. E a música ambiente pode ir até as 2. E o bar pode fechar sexta e sábado às 3 da manhã. Fechar mesmo, certo? Os clientes que estão ali vão ter mais um tempo para ir embora. Você não vai mandar o cliente embora às 3 horas da manhã. Mas é igual na Inglaterra, bate o sino. Dem, 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 dem. As pessoas já sabem que elas têm que pedir a última bebida, a última porção, e aí o bar já vai fechando, entendeu? De sexta a sábado ele fecha às 3. Domingo, Tem uma travada e já já o César Poupe volta. Estamos aqui, né, a entrevista com o César Poupe, né, falando um pouco de cultura, falando um pouco de música, né, falando também de aspectos também políticos também. César, que é um ativista dessa parte cultural aqui de São José dos Campos. Pronto, aqui já ele está de volta. desconectou e voltou rapidinho, né? Então, olha, só para terminar meu raciocínio, eu Esperando o César voltar, né? Tem uma desconectada, mas já já ele. entendeu? E decibelímetro, isolamento acústico e tal. E, se possível, a Fundação Cultural fazer parcerias, por exemplo, com o Ocus Pocos, com os locais, Teatro da Rua Elisa, com a Rádio Aguapé, da qual eu sou presidente, Velhos Novatos, Bola de Meia, a Casa do Zé Mira e outros tantos. Nós temos mais de 10, né? Parece que são 12 ou 13 pontos de cultura na cidade que tem, a maioria tem o seu espaço, que podem realizar ali atividades. Então, acho que tem que ter um diálogo. Não está tendo diálogo, né? Sim, e o César, outra questão que me chama a atenção, né, é a relação do indivíduo, né, com a produção cultural na pandemia, né? Tipo, muitas das pessoas estão apelando, né, para assistir, para passar o tempo, né, assistir um filme, uma série, né, um filme, uma live, escutar uma música, né? Eu queria que você falasse um pouco, Caiu outra segunda. é, Vai, continua. eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa relação que o indivíduo está tendo com a cultura nesse processo de pandemia. Então, olha, como tudo tem os dois lados, né? A gente percebe que com a pandemia aumentou, eu não sei quanto, mas muito, né? Aumentou muito a adesão ao Netflix, ao Globoplay, ao Amazon TV, não sei o quê, essas coisas todas de transmissão de conteúdo por internet. É positivo, claro que é positivo, porque é arte, é cultura, né? Eu, por exemplo, sou um grande fã, eu vejo muitas séries, gosto muito de cinema, sinto muito não poder estar indo no cinema, ainda que tenho a minha crítica. Por exemplo, eu fiquei enojado um dia que eu falei, estou a fim de ir no cinema, vou ver o que tem. Os 3 cinemas da cidade, né, que agora parece ter um quarto, mas na época, os 3 cinemas da cidade estavam passando os mesmos filmes, os mesmos 5 filmes, todos americanos, todos filmes de Hollywood. A maioria de super-heróis, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Super-Homem, a Mulher Maravilha e a Liga não sei do que. Eu falei, pô, que isso? Né? Só isso que tem de cinema no mundo, né? É uma pena que a gente tenha essa limitação,
porque realmente o cinema de Hollywood, ele predomina, ele manda, né? Ele tem muito dólar no bolso, né? E ele domina. Mas nós estamos perdendo a oportunidade de conhecer o cinema espanhol, cinema francês, o cinema chinês, o cinema cubano, o cinema paraguaio, o cinema argentino e, principalmente, o cinema brasileiro, né? Então, eu acho que também precisaria se conversar isso a nível nacional e dar dialogar sobre isso, de como proteger um pouco o cinema mundial, vamos dizer. Eu acho que teria que ter uma cota, sabe? Assim, pelo menos 20% dos filmes tem que ser brasileiros. Nem que seja para repetir o filme do Mazzaropi. Entendeu? Não, eu não tenho problema com isso. Tem que ter cinema brasileiro em todos os cinemas do Brasil. Pelo menos 20% da programação. 30% deveria ser de cinema de fala não inglesa, vamos dizer assim. Cinema francês, do Iraque, do Irã, da China, de Cuba, não sei o quê, da Espanha, que não fala inglês. E o restante distribuído para cinema que fala inglês. Cinema americano, inglês, ou até francês, mas que fala inglês. Ou até o brasileiro, que, né, falaram inglês, né? Assim, foi filmado em inglês. Nós temos diretores brasileiros que filmaram em inglês, né? Então, eu acho que tudo no Brasil, né, falta muito diálogo, falta muita democracia, né? E falta muita boa vontade, assim, de você ampliar os horizontes e não fechar, né? O Brasil vive hoje, eu acho que como aquela coisa do cavalo, né? Tem aquela coisa assim que faz o cara olhar só para frente, só ver os Estados Unidos, por exemplo. O Brasil vive hoje, eu acho que um exemplo muito ruim dos Estados Unidos. É a coisa da arma, é a coisa da alimentação, é a coisa da cultura, né? Hoje a gente só consome cultura americana, é o cinema, é a música, não sei o quê. A gente come McDonald's, Burger King, não sei o quê, que é a comida americana, e a gente está vivendo uma cultura americana de bala, de liberação de armas. Onde já se viu isso? Essa coisa é horrível. Se a arma resolvesse o problema da violência, os Estados Unidos seria o país mais pacífico do mundo. É o contrário, é o país mais violento do mundo, onde mais pessoas morrem por arma de fogo, né? Então, eu acho que essa questão da cultura ela é fundamental no Brasil, né? E a gente fala de arte e tal, né? Mas a cultura, como eu disse antes, né? Ela é muito mais básica, né? Ela vem da língua. A gente hoje em dia é tudo download, downtime, stop, vou fazer um link, não sei o que. A gente está anglo-saxonizando a nossa cultura, né? E não precisa, porque eu vou baixar o filme, não é? Eu vou download, eu vou baixar, vou subir o conteúdo. Ah, dá uma ligação aí para mim, não é um link, né? É um laço, né? Dá um laço lá, dá uma linha, sabe? É complicado, mas até aí tudo bem, tá? Tudo bem, tá valendo, né? Se a gente tiver uma cultura forte, tudo isso passa batido, né? Mas o problema é que não, que a nossa cultura está perdendo, principalmente com essa política agora do Frias, né? Que segue a linha, a cabeça dos Bozo aí, tá complicado. Temos que mudar isso quanto antes. Sim, Sem e falar na saúde, né? É horrorosa a situação. sim. E você falou da questão, né, dos cinemas, né? Eu sei que em São Paulo você tem uns cinemas alternativos, né? É, Tá faltando isso em São José? tá, claro, claro. A gente teve algumas experiências, né? E tem experiências. Por exemplo, o próprio Bola de Meia tinha sessão de cinema, né? Mas vamos dizer claramente uma coisa. É complicado, não. É diferente você ir ver um cinema numa tela pequena ou numa televisão, né? Uma televisão grande, por maior que seja a televisão, ou uma tela, né? Num ponto de cultura, igual que eu comentei aqui do Bola de Meia, do Velhos Novatos e outras entidades que fizeram, que fazem, né, transmissão de filmes assim alternativos. E outra coisa é você ir num cinema, né?
aquela super tela, aquele som, aquela qualidade maravilhosa que a gente gosta. Então, eu acho que isso dependeria também da administração pública, né? O prefeito, a Câmara, os agentes culturais, o presidente da Fundação Cultural, quem seja, irem conversar com os donos dos cinemas e fazer um projeto, não sei, de projeção de filmes nacionais, mas não é uma vez por ano, porque tinha, né, isso aí, uma vez por ano tinha o Dia do Cinema Nacional, e depois 364 dias de cinema americano. Isso aí não funciona. Acho que teria que ser pelo menos uma vez por semana, sabe? Não cinema só brasileiro, mas cinema do mundo. Então, ter assim, o Dia do Cinema Alternativo, alguma coisa assim. Então, tem questões políticas, né? Eu acho que tudo na vida é política, né? Então, eu acho que falta dos nossos administradores, aí, do presidente da Fundação Cultural, do presidente da Câmara, dos vereadores, de algum vereador, né, levantar essa bandeira, dizer, vamos tentar fazer alguma coisa, sabe? Não pode ficar lá 4 anos dando nome de rua, nome de praça, fazendo homenagem para o guardinha da esquina, nada contra o guardinha da esquina, né? Tem o seu valor, mas assim, a gente faz essa brincadeira até politicamente incorreta, né? Mas assim, não pode ficar só dando nome de rua, nome de praça e políticas pobres, né? Votando sim, sim, sim para a administração pública, só para ter ali a tua amizade com o prefeito, manter, né, ali as verbas, não sei o quê. É coisa muito ruim. Eu acho a política brasileira muito ruim, viu? E a gente tem exemplo aqui em São José, onde no último mandato, por exemplo, grande parte dos vereadores que estavam no primeiro mandato foram eliminados. Nossa, que bom, né? Porque o povo parece que viu, olha, o cara teve 4 anos para fazer um trabalho legal. Não fez? Vamos tirar. Assim que tem que ser. A democracia tem que ser assim, não está funcionando, fora. Seja através de eleição, seja através de impeachment, de afastamento. No caso do Jair, eu acho que ele tem que ser afastado. Acho que não teria nem ser impeachment, não. Ele tem que ser afastado por problemas mentais, né? O problema dele é mental, a gente vê isso claramente, né? Mas voltando aqui à nossa realidade, eu acho que a administração pública ela tem que trabalhar mais, né? Estamos falando da área da cultura, obviamente que na área da educação tem que melhorar muito e pode melhorar muito, na área do meio ambiente muito também, né? Mas a gente vê que tem coisa muito errada. Ontem, por exemplo, só para terminar, eu passei uma vez mais perto daquela ponte lá do Aquários. Mais uma vez eu vi que as ruas onde eu estava, por exemplo, estava cheio de carro e tal. E a ponte estava passando um carro por cima e um para lá e um para cá. Então essa ponte é mais um exemplo de política pública errada, mal pensada. E vamos saber por quê também, né? Eu acho que tem outros motivos aí mais escusos para ter construído aquela ponte. Ela não precisava ser construída daquele jeito. Acho que ali precisaria uma obra, claro. Ali é um problema, mas continua, o problema continua. Gastaram 60 milhões, não sei quantos, 70 lá, não resolveram o problema. Criaram um gigante, uma coisa horrível ali, feia, de cimento que não resolveu o problema, não vai resolver. E está lá. Fazer o que agora? Né? Entendeu? Então tem muitas coisas que eu acho que a democracia ela pode melhorar com diálogo, né, com conversa com a própria população. E a população tem que tomar as rédeas da sua cidade primeiro, né, do seu bairro, da sua cidade, e decidir, né, ajudar a decidir. Eu penso assim. Ô César, você tem acompanhado a situação dos músicos, né, nessa pandemia? Tenho bastante porque eu há um bom tempo já que eu não toco na noite, vamos dizer assim. Parei há um bom tempo já de tocar em barzinho por uma opção pessoal, né? Mas tem muitos amigos, muitas amigas que tocam e vivem de tocar em bares, restaurantes, hotéis, né? Não só em São José, tem muita gente que sai aí, vai para Atibaia, Taubaté, Ubatuba, né? Viaja trabalhando com a sua arte, com a música, né? A situação sempre foi muito ruim.
Vou te dar um exemplo, por exemplo. Tem um local, que eu não vou citar o nome, em São José, que não sei agora como é, mas funcionava assim. Durante a semana, quando o movimento é mais fraco, vamos dizer, do que sexta, sábado e domingo, né? Esse local, ele dava o cachê todo pro músico. Parecia uma boa coisa, né? Pô, damos todo o cover artístico era todo pro músico. Mas era um cover mais barato, para estimular as pessoas para ir lá. Então era coisa de R$3,75, sabe esses valores loucos, assim? 4,35, né? Por que eles não põem já logo 4 ou 5, né? Mas o cara punha lá um valor esquisito, assim, não dá para entender por quê. Mas o valor supostamente ia para o músico 100%, certo? De segunda a quinta. Na sexta-feira, quando o bar bombava, sexta e sábado, cheio de gente, ele pagava um cachê fixo para os músicos. Tipo assim, R$600. E aí era um duo, um trio, tal, era R$600, um quarteto. Aí o quarteto fica ruim, né? O cara ia ganhar R$150 ali, né? Você vê que absurdo? O cara é um nefasto, né? Por quê? Quando estava ruim, era para os músicos. Quando estava bom, era para ele. E tinha ainda, se eu não me engano, tinha ainda uma outra coisa. Ele cobrava 10% porque tinha que imprimir um cartãozinho, um negócio assim, uma coisa de louco. Então isso aí é muito ruim, é muito feio para um empresário que já ganha tanto dinheiro em cima da comida, da bebida do povo, né, do público, ainda ganhar em cima do cover, que já é baixo, né? Os cover nos bares, quando eu tocava, era assim, 3 e pouco, 4 e pouco, 5. Difícil o local que era R$10. Quando era R$10, você falava, nossa, que maravilha, vou tocar todo dia nesse lugar aqui, né? Então tem essa coisa que deveria ser normatizada. Eu acho que tem que ter lei. Tem que ter lei para tudo, né? Fazer o quê? Fazer uma lei que fala assim, olha, o cover mínimo tem que ser não pode ser valor assim, R$5, né? Tem que ser o valor da aquela UF, não sei o quê, a unidade monetária, né? Mas que seja entre 5 e R$10 como mínimo, pelo amor de Deus, né? Sabe? E dizer assim, 100% do cover deve ir para o artista. Isso tem que ser claro. Seja de segunda a segunda. 100% do cover deve ir para o artista que se apresenta ali. Entendeu? Eu penso assim. Agora a situação está muito ruim, porque primeiro que não tem mais música ao vivo em local nenhum, né? Porque dizem que aglomera e tal. Eu acho esquisito. Eu acho que não. Acho que a música ela estimula, né? O público ia ouvir uma boa música, comer bem, ouvir uma boa música, mas não vai aglomerar mais do que deve, né? E se o local tem o seu controle ali de uma mesa sim, uma mesa não, alguma coisa assim, já está feito o controle, né? Mas o pessoal está sofrendo muito, o pessoal da música muito, né? Olha, eu falo música porque eu sou músico e a gente está falando de música de barzinho, né? Mas o pessoal da dança, o pessoal do teatro, da literatura, do audiovisual, da fotografia, está numa situação muito ruim. Então, um auxílio emergencial aí seria muito bem-vindo por mais uns meses, né? Uns, sei, 3, 4, 5 meses, de R$600, né? Porque esse auxílio aí de R$150 não dá para comprar quase um baixista, por exemplo, um cara que toca baixo, um acordoamento de baixo de qualidade já custa isso quase, né? Então, o que os músicos têm feito é muita live, né? Muita coisa na internet, e que é legal. Tem gente que consegue até uns bons cachês, aí o pessoal faz uns pix, manda uma grana lá. Eu por exemplo, já colaborei com vários artistas, divulgo sempre, né? Mas assim, já ajudei mandando mesmo um cachê ali, um cover, cachê não, um cover, né? Digital, um pix e tal. Mas é muito difícil, viu? Muito difícil porque não funciona muito bem, né? Então o pessoal está passando aí uns apuros. E olha, sou franco, não tem nada como o público ao vivo. Você, mesmo que o público não aplauda, porque é uma outra coisa, né? Que acontece no barzinho. Às vezes você toca uma música linda, maravilhosa, você acaba de tocar, aquele silêncio, só o barulho de prato, e o pessoal ali, né? É uma pena, né? Mas tudo bem também. Isso aí a gente entende. Quem está tocando em bar
A pessoa que vai no bar, ela não vai para ver um show, ela vai para comer, para beber. Se tem uma música ao vivo, é melhor, ela gosta. Mas ela não vai estar preocupada em ficar aplaudindo cada vez que o cara acaba a música. Eu até entendo isso. De vez em quando é legal aplaudir, né? Mas, assim, as pessoas às vezes cantam. Você está cantando, olha que absurdo. Às vezes você está cantando e uma mesa do lado começa a cantar lá, parabéns para você, em cima da tua música. Você está cantando Maria, Maria, e os caras lá, parabéns pra você. É uma coisa de louco, né? Isso aí eu acho que é falta de educação, né? Falta de cultura de educação. Mas isso aí já é outro assunto que a gente tenta resolver de outro jeito, né? Então, eu acho que precisa política pública. Eu acredito na política pública. Essa coisa de que o mercado organiza, não acredito. Não acredito. Do jeito que estão querendo fazer de terceirizar, não, privatizar. O Banco do Brasil, a Eletrobras, a Caixa, Correio, Petrobras. O Brasil vai morrer como nação. Vai virar um país... Eu tenho como exemplo a Nigéria, por exemplo. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo, na África. Mas é um país da África que produz muito petróleo. É um país miserável, que tem uma pequena casta que é muito rica e milhões, 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 milhões de miseráveis, mas miseráveis mesmo. Basta escrever no Google. Nigéria, situação sociopolítica, cultural, econômica. Você vai ver, a Nigéria produz petróleo pra caramba e é miserável, né? Igual o Brasil, vamos dizer. O Brasil produz petróleo, produz alimentos para o mundo inteiro, mas é um país que não é miserável, né? Temos que convir, mas é muito pobre ainda, né? Então a gente precisaria ter muito cuidado, porque a privatização das nossas empresas públicas só vai trazer miséria, não vai criar mais emprego. A gente já sabe disso. Privatizaram o Banespa, né? Há muito tempo atrás. O que aconteceu? Acabou o Banespa, virou Santander, o Santander agora está mandando embora todo mundo, entendeu? Então a empresa pública é muito importante. E o SUS, né? Pelo amor de Deus, né? Dos Budas, dos orixás e de Tupã, pelo amor de Deus, não privatizem o SUS, porque o SUS é uma conquista do povo brasileiro que está salvando aí. Eu acho que se não tivéssemos o SUS, o Brasil já teria passado a casa do 1 milhão de mortos. Tenho certeza disso. Então, o problema é manter as nossas empresas públicas, fortalecer e ver um modo de que elas funcionem melhor. Isso aí tem como, né? É só querer. Sim, É isso aí. você falou da questão das casas não aglomerarem, né? O... Mas a gente sabe que tem muita casa que não respeita os critérios de, né, de isolamento, né? Como lidar com essa situação? Então, a ganância, né? A palavra é essa, né? Ganância. O que está acontecendo no Brasil agora, com esse montão de mortes, eu acho que é uma mistura de fatores que a gente poderia incluir. Um deles é a ganância, né? Porque quando você vê uma passeata com um cara com uma Triton, uma 4x4, um BMW, um carrão, vamos dizer assim, né? Fazendo passeata para abrir o comércio, o que você pensa disso? Esse cara não quer perder os milhões que ele tem, né? E não vai perder, né? Ele vai deixar de ganhar durante um mês, 2 meses, depois ele volta. Ele é milionário, ele vai continuar sendo milionário. Ele, em vez de ganhar 10 milhões, ele vai ganhar 8 milhões, 7 milhões, mas ele vai continuar ganhando milhões. O problema é o povo, né? Que tem que sair de casa, que já mora aglomerado, como a gente falou antes, né? Pai, mãe, filho, avô, avó, tio, como a gente sabe, né? A realidade brasileira é essa. Aí o cara pega né? A pessoa, né? A mulher, né? Quem seja, pega um ônibus lotado, porque também o transporte público no Brasil é bem ruim, né? Precisaria melhorar muito. Um ônibus lotado, aí pega um metrô lotado e corre tantos riscos para ir trabalhar, entendeu? É esse povo aí que está morrendo em sua maioria. Não é o bacana lá que, né, saiu com o carro fazer passeata para abrir o comércio, né? E no caso dos locais noturnos, vamos dizer assim, e nem não só noturnos, né? Porque tem os restaurantes que estão abrindo durante o dia, em que a gente passa e vê tudo colado, né? Mesa uma do lado da outra, tal, não estão respeitando.
Então, esses estabelecimentos, primeira coisa, eu acho que eles têm que sofrer uma multa. Tem que ser multados e tal, né? Para que eles respeitem a lei, igual que todo mundo, né? Se a gente não pode sair de casa, eles têm que evitar aglomeração, né? Mas, assim, a palavra seria ganância, né? É o que está destruindo o mundo, vamos dizer assim, né? Porque a questão ambiental lá na Amazônia, o que está acontecendo lá? Ganância. As pessoas estão destruindo o meio ambiente para, primeira coisa, vender madeira de lei a preço de aglomerado, porque está acontecendo isso, né? Eles, além de tudo, eles estão vendendo a madeira brasileira, madeira de lei, a qualquer preço, porque é muito barato, né? Invade a terra indígena, corta toda a madeira e vende, né? E depois queima tudo, já destrói o que sobrou de natureza, para pôr o gado lá para comer grama durante alguns anos, porque a floresta já está provado, né, que ela só serve para floresta, né? Se você tirar a floresta dali, em poucos anos vira areia, né? Então o Brasil corre esse risco de no futuro, no lugar da Amazônia, ter um desertão lá, né? Que coisa horrível, né? Então a ganância, né? Coisa do petróleo destruindo aí, né, os mares e tal, como a gente viu. E aqui no nosso âmbito municipal, a ganância desses negociantes, aí, donos de bares e restaurantes que não respeitam a lei, simplesmente, né? São criminosos, eu diria. E empregam muita gente, esse que é o problema, né? Que eles acabam criando ali nos seus próprios funcionários uma linha de frente de defesa, né? De defesa do trabalho, do emprego, do salário e tal. E o cara está correndo o risco de se contaminar, de levar essa doença para casa, matar um familiar. Às vezes ele mesmo não está sintomático, mas ele contamina o pai, a mãe, o filho e tal, né? Muito complicado, viu? A situação do Brasil, onde o Brasil se meteu em 2018 é complicado. Mas nós vamos sair, viu? Eu sou bem realista, estou vendo os resultados já aí, converso com as pessoas, estou muito ativo e estou vendo que a situação está mudando para melhor. As pessoas estão mais conscientes. Sobrou uma boiadinha ali que segue o Jair, né? A gente viu isso agora em Brasília esses dias, uma boiadinha de maluco que ganha, né? Recebe para fazer essas manifestações. Mas não vai sobrar nada deles, né? Muitos vão para a cadeia, inclusive, porque estão atentando contra a democracia, né? Mas é isso aí, a palavra seria ganância, né? Sim. Ô César, estamos chegando aqui no final de uma entrevista no Mesa de Debates, né? Quero Uhum. agradecer por você ter aceitado o convite, né? Foi um papo muito bom. E passo para as considerações finais. Joia. Olha, primeira coisa que eu gostaria de parabenizar você e os parceiros aí que estão trabalhando com você, né, nesse projeto, parabenizar pela iniciativa, né? Porque toda iniciativa que visa melhorar a nossa sociedade, a nossa vida, melhorar a qualidade de vida das pessoas, defender os nossos bens maiores, né? Que são, né, como eu disse antes, né, a cultura, a educação, a saúde, a democracia, né? Essa palavra aí tão desgastada, né? Hoje os caras estão roubando o Brasil em nome da democracia, né? Estão destruindo o patrimônio sociocultural, econômico, né? E ambiental do Brasil em nome da democracia, porque pode, né? A democracia permite quase tudo, né? Então, eu queria parabenizar vocês, estimular as pessoas a fazerem mais isso que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, né? De conversar, de debater, de trazer ideias e não parar na teoria, né? Participar de atividades, participar de reuniões do condomínio, entrar para um partido político, seja ele qual for, né? Participar da vida política, exigir dos governantes, da Câmara Municipal, dos vereadores, dos prefeitos, participar de reuniões, ir lá na porta da prefeitura, da Câmara, participar de sessões, sabe? Dentro de casa, conversar com os filhos, pai, mãe, sobre a realidade, não ficar só no tema, obviamente, da crítica, né? Assim, porque esse cara aí, não sei o quê, esse cara não, a sociedade elegeu ele, né? Ele não chegou lá sozinho, né? Eu sempre falo isso nas campanhas eleitorais. Nenhum político chega onde chega sozinho.
A sociedade elege, então nós temos que pôr a mão na consciência e ver no que a gente está errando, né? E ver o que a gente pode melhorar. Eu acho que o Brasil tem um futuro brilhante pela frente, futuro pela frente. É isso aí. Então a gente vai lutar por isso, por esse Brasil que a gente quer, um Brasil bacana, né? Que respeite a diversidade, né? Cultural, a diversidade racial, a diversidade de pessoas, de escolhas, né? Que a gente deve respeitar todo mundo, né? Então é isso aí. Gostaria de agradecer você aí pela oportunidade e convidar você aí para a gente seguir juntos aí nesse front de luta aí pela cultura, pela política, pelo Brasil, né? Em resumo, pelo nosso país. Certo? Certo, com certeza. César, mais uma vez agradecendo a você por ter aceitado o convite. Quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates Instituto um pouco, né? Curta esse vídeo no YouTube, no Facebook, curta a nossa página Mesa de Debates no Facebook e siga a gente no Instagram, né, para acompanhar as nossas programações e também fortalecer o projeto. Então é isso, né? Fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui. É isso aí. Obrigado. Tudo de bom.